Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Dia 11/6/2026. Mais um Morning Call aqui no canal. Desculpem a minha voz. Eu já estou um tanto quanto gripado pelos cuidados da minha filha, que está gripada também. Bom, vamos lá. Mercado, então, ontem, na quinta-feira, foi um dia de maior aversão ao risco. Tivemos, sim, um viés bastante negativo. Lá nos Estados Unidos, as bolsas também caíram forte. Dow Jones 1,87, S&P 500 1,62 e a Nasdaq 1,98. Refletiu ali a combinação dos dados de inflação ainda pressionados e os aumentos das tensões no Oriente Médio, né? O Ibovespa não foi diferente, cedeu, acabou tendo uma queda de 0,70%, 168.619 pontos para a nossa bolsa, acompanhou ali o movimento externo. Na agenda de macroeconomia de ontem, inclusive, a divulgação do CPI, que era um dado bastante aguardado, veio em linha com as expectativas. O índice cheio avançou 0,50%, e na comparação anual ficou abaixo, inclusive, da expectativa, no caso no núcleo, né? E na comparação anual, o índice cheio lá do CPI ficou em 4,20%, então, assim, é um cenário misto, né? É o núcleo mensal caindo, mas a inflação ainda resiliente, enfim, é um cenário atípico. Bom, o vetor de atenção, contudo, vem no mercado de commodities para o dia de hoje, petróleo, né? Falando um pouquinho mais sobre, houveram ataques ontem entre Estados Unidos e Irã, declarações do Trump, já falo um pouco mais sobre, tá? E para o dia de hoje, né, para quinta-feira, a agenda da atividade econômica no Brasil é a decisão de política monetária, os dados, né, a agenda conta com dados de atividade no Brasil, decisão de política monetária na Europa e novas leituras de inflação ao produtor nos Estados Unidos, tá? Então, o mercado deve monitorar o IPP agora americano, ok? Esse dado é importante. No Brasil, o ambiente externo mais defensivo deve limitar hoje os mercados de risco, tá? Atenção ao comportamento das commodities, câmbio e curva de juros local. Então, temos algumas questões aí para analisar. Só para trazer para vocês aqui, como de costume, como que foi o dia da bolsa de ontem, né? 168.619, queda de 0,70, e o dia foi de bastante instabilidade e fechamos aí em queda. As maiores altas e as maiores quedas estão, as maiores baixas, né, no caso, também estão na tela para que vocês possam conferir, tá bom? Voltando aqui então, vamos iniciando como que vem o mercado para o dia de hoje. Os índices futuros nos Estados Unidos operam em alta, em grande parte, né? Só alguns mercados que estão mais mistos, após o Washington, então, agora anunciar a conclusão aos ataques ao Irã, né? Cessar os ataques que eles vinham fazendo. Isso está aumentando a expectativa de que possa ser retomada algum tipo de negociação, tá? Em outro local eu li que a agência estatal do Irã simplesmente comentou que os ataques tornam o cessar-fogo praticamente sem sentido. Mas do lado americano ainda há uma nova intenção, se fosse o caso, para que comece novamente a tentativa de acordos, né? Bom, a preocupação da escalada, ela ainda persistia enquanto o Trump declarava à Fox News que os ataques cessariam em breve, o que já aconteceram, né? Mas que retomaria os bombardeiros pesados se o Irã não assinasse nenhum acordo com os Estados Unidos imediatamente. Isso tudo por conta daquele incidente do helicóptero, né? E, enfim, eu já li em outros locais também que lá pelos lados do Irã, as agências oficiais afirmam que o governo iraniano não vai negociar nada sobre pressão, né? Então, enfim, tá difícil. Bom, investidores então de olho nos Estados Unidos no PPI, já falei, Dow Jones também, né?
espero a inflação que no atacado tenha subido 0,7, o índice Dow Jones, né? E é isso. Tem ainda os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana, tá? Dow Jones Futuro, então, 0,59, S&P 0,72, Nasdaq Futuro 1,21, ok? Europa, os mercados operam em alta, ações de petróleo e gás liderando os ganhos na região, pós-valorização do petróleo, inclusive, né, meio escalada aí do conflito. Estoque 600 0,59, Alemanha 0,22, Reino Unido 0,60, França 0,56 e Itália 1,08, todos no terreno positivo, tudo bem? E os mercados da Ásia do Pacífico, não vou trazer os números detalhados deles hoje, quero trazer mais uma questão aqui para vocês, mas operaram sem direção única ali, nada também muito, com variações muito grandes, tá? O petróleo alimentando ali o sentimento de aversão a risco mundialmente. O Brent, nesse momento, apesar dessas notícias, opera em queda de 0,98 aos 92 dólares e 19 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,46 de queda, retomando aí as cotações em queda, tá? Vamos para o finalzinho dos dados aqui, pessoal. Hoje eu estou com um pouco mais de dificuldade aqui, vocês devem ter notado, né? Correria aqui da madrugada, com a menina gripada e etc. Bom, Bitcoin, 2,39% de alta nesse momento, já é 63.043 dólares a unidade. O dólar continua se valorizando aqui, 5,18, última cotação, está aberto, né? O câmbio não para. O índice do dólar DXY tende, inclusive, a se valorizar um pouco mais agora na abertura de mercado, sobe 0,11%. E o EWZ, que é a Bolsa Brasileira representada lá na Bolsa dos Estados Unidos, fechou ontem em queda de 0,41. Vamos dar uma sapeada rapidinho aqui no S&P VIX, só para a gente ver como é que está o índice do medo, né? Rapidinho. Não era isso que eu ia fazer, mas já estamos fazendo, né? Então, deu uma boa saltada, ó, dá para vocês verem aqui, né? A gente vinha aqui mais ou menos, né? Dia 7/6, aí deu uma boa escalada hoje, começando o dia aqui, apontando um pouquinho para baixo, tá? É isso. Bom, e aí, né? Notícia, vou trazer aqui para vocês, e prestem atenção. Isso não é uma recomendação de investimentos, e sim uma informação de como pode ser feita a aquisição, no caso, de um BDR da SpaceX, que chega na B3, da nossa bolsa, no mesmo dia do IPO, por ser mais ou menos ali R$50 cada unidade, tá? Isso vai ser só uma fração do que vai ser o papel da SpaceX. Então, você ter um BDR não vai significar que você vai ter uma ação. Vai ser uma fração de uma ação. E um BDR, para quem não sabe, são certificados de depósito da Bolsa Brasileira em determinados papéis na Bolsa Americana. Então, com isso, você consegue acessar em reais o IPO da SpaceX, né? O código de negociação vai ser este aqui, pessoal, SPCX34, tá? Vou deixar essa matéria na descrição desse vídeo de hoje para que vocês leiam, etc. E tem aqui como investir, etc. É coisa super simples, para quem manipula a bolsa sabe como que é, tá bom? E aí vocês podem fazer ler, né? E se achar que faz sentido para sua carteira, tiver alguma recomendação para tal, pode ir lá e acessar através da sua corretora, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu fico por aqui. Nos vemos amanhã, então, no próximo Morning Call. Se inscrevam aí no canal, por favor, deixe seu like, comente as notícias. Se tiver alguma crítica ou sugestão, por favor, deixe na caixa de comentários, tá bom? Tô com algumas dificuldades aqui em casa com a menina gripada, enfim, é isso. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.